aqui. E hoje a gente vai falar sobre quando esse digo tudo que eu penso, que muitas vezes a gente chama de autenticidade, de não engolir sapo de ninguém, de ter uma opinião firme sobre as coisas, de ter coragem de expressar essa opinião, sobre quando tudo isso pode acabar se transformando numa intolerância muito grande da nossa parte. Ou seja, né, a gente, em nome de digo tudo que penso, sou assim, não vou mudar, seja em relação às opiniões das outras pessoas, seja em relação ao que os outros estão fazendo, isso pode acabar nos transformando não numa pessoa autêntica, numa pessoa sincera, numa pessoa verdadeira, mas sim numa pessoa grosseira mesmo, uma pessoa que vive cometendo sincericídio mesmo, sabe assim? Uma pessoa que, usando a justificativa de que ela é mega sincera, de que ela é mega verdadeira, de que ela fala tudo o que ela pensa, de que ela não tem papas na língua, de que ela não leva desaforo para casa, ela acaba afastando mesmo, através das atitudes que ela tem, as outras pessoas de perto dela. Ou ela acaba magoando pessoas, ou ferindo pessoas, ou sendo extremamente desagradável mesmo, pela forma como ela se posiciona diante das coisas. Porque esse é um ponto importante. Há formas e formas da gente expor a nossa opinião, da gente se posicionar. Ser autêntico e verdadeiro é muito diferente de ser grosseiro, de ser intolerante, né? E a gente precisa aprender a perceber isso. Há uma diferença entre ser autêntico, entre ser verdadeiro, entre se posicionar e ser grosseiro e cometer sincericídio mesmo. É claro que o outro extremo também não é saudável, que é quando a gente vive engolindo o sapo de tudo e de todos, né? Porque a gente não quer gerar um conflito, ou não quer causar um climão, ou não quer que a pessoa ache que a gente é intolerante, que a gente é grosseiro. Então, o que acontece com pessoas que ficam engolindo o sapo também o tempo todo, que nunca se posicionam, que nunca se mostram de verdade ou se vulnerabilizam de verdade, na maioria das vezes, é que elas se sentem injustiçadas. Elas acabam se sentindo desvalorizadas, muito pouco reconhecidas nos esforços que elas fazem quando as pessoas não retribuem aquele esforço que elas fizeram. Ou seja, se de um lado eu tenho a pessoa sem nenhuma papa na língua, a pessoa que sempre fala o que pensa e que corre um risco imenso de cometer um sincericídio, de afastar as pessoas da vida dela, do outro lado eu também tenho a pessoa que vive engolindo o sapo de todo mundo o tempo todo porque quer evitar o conflito, porque quer evitar gerar o climão, quando a vida por si só já é um verdadeiro conflito. A gente enfrenta conflitos o tempo todo na vida e isso é muito normal, isso é muito natural, né? E pode até ser muito bom a gente ter que lidar com conflitos na nossa vida de repente, dependendo de como se dá esse conflito, porque a gente pode aprender muito com ele. Às vezes o conflito é necessário, às vezes as coisas só vão se resolver em função desse conflito. Já parou para pensar sobre isso? Do contrário, se não fosse o conflito, talvez elas ficariam sempre ali escondidas debaixo do tapete. Ou como elefante branco no meio da sala mesmo, né? Que ninguém faz nada a respeito. A gente sabe que tá lá, que tá incomodando, mas ninguém faz nada a respeito. Então o conflito, ele pode ser necessário sim. A grande questão aqui, porém, é que a gente não precisa nem ser o não tenho papa na língua, não engulo sapo de jeito nenhum, e também a gente não precisa ser aquele que engula o sapo de todo mundo porque eu não quero gerar climão, né? A gente pode ser sincero e verdadeiro na vida, agindo com empatia, com leveza, com delicadeza, mesmo quando a gente tiver que ser mais assertivo, mais incisivo nos nossos posicionamentos também. Então, o que eu quero dizer? Que tudo é uma questão da gente aprender a falar para as pessoas sobre o quê? As nossas necessidades. Esse é o ponto. Quando a gente quer ser autêntico de verdade, a gente fala sobre o que aquela situação causou na gente, em como a gente se sentiu em relação a algo que nos aconteceu. E falar isso é diferente de julgar e de apontar o dedo na cara do outro e de falar sobre o outro, do tipo, você estava lá numa rodinha de pessoas da sua família, numa festa da sua família, por exemplo, tá? Conversando com as pessoas. E aí uma dessas pessoas que estava ali na rodinha, que não é da sua família, para o nosso exemplo ficar ainda mais fácil de ser compreendido, começa a falar ali na roda que você é uma pessoa que não valoriza a sua família, que você deveria ser mais grato à sua família, que você não valoriza o que a sua família faz por você e por aí vai. Então começa a fazer críticas a seu respeito nesse sentido.
Ao invés de você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você é um babaca por ter falado aquilo, você não respeita ninguém, você não tem noção das coisas que você fala, ou seja, você não vai engolir o sapo, né? Não vai deixar barato o que a pessoa fez. E ao invés também de engolir o sapo, ficar quietinho, não falar nada, o que você pode fazer? Né? Você pode, ao invés disso tudo, de emitir um julgamento sobre a pessoa e também ao invés de se calar, de engolir aquele sapo enquanto por dentro você está morrendo de raiva, por que você não experimenta dizer assim, olha, fulano, eu não gostei daquilo que você falou sobre mim naquela roda, né? E eu fiquei muito nervosa com isso. Por quê? Porque para mim é muito importante que a minha família saiba o quanto eu a valorizo, o quanto eu a amo, o quanto ela é importante para mim, de alguma forma. Então eu te peço que da próxima vez que você tiver com alguma coisa para me falar em relação a isso, ao meu comportamento com a minha família, ao invés de você falar essas coisas na frente da minha família, eu peço que você converse comigo primeiro. Só nós dois, pode ser? Pode ser assim? Tá tudo bem para você? Pronto. Essa não é uma nova forma de abordagem? Uma nova forma de você lidar com a situação sem ser apontar o dedo na cara do outro, emitir julgamento, ficar muito nervoso, muito estressado, gerar uma briga imensa e também sem ser engolir aquele sapo? Você falar de você e não do outro? Então você faz uma observação, né? Você diz como você se sentiu naquele momento. Você expressa uma necessidade, você faz um pedido que seja capaz de demonstrar a sua posição em relação àquela situação. Isso é uma forma de comunicação não violenta, de CNV. Eu tenho estudado, inclusive, bastante sobre comunicação não violenta, aliás. Eu não sou nenhuma expert ainda no assunto, a ponto de dar uma aula sobre comunicação não violenta, não é isso. Tem uma pessoa, inclusive, que eu aproveito para te indicar aqui nesse vídeo, que é a Carol Nalon. Ela é uma pessoa muito mais entendida nesse sentido de comunicação não violenta do que eu. Ela é uma expert no assunto, ela entende bastante sobre o assunto. E, inclusive, eu conheço a Carol pessoalmente, então eu me sinto muito confortável para te indicar o trabalho dela. Depois que você acabar de assistir aqui esse vídeo, digita o nome dela aqui na busca do YouTube ou no Google para você conhecer a Carol. Não tô ganhando nada para indicar a Carol, eu tô ganhando o calorzinho no peito que dá quando a gente indica uma pessoa que realmente a gente gosta, que a gente admira. Então, siga a Carol para você aprender um pouco mais sobre comunicação não violenta. Tá? Faço esse parênteses aí, vamos fechar o parênteses agora. O que eu tô dizendo, e que você vai aprender mais ainda com a Carol, é que existe sim um jeito mais empático, mais amoroso da gente se relacionar com as pessoas, sem ter que ficar engolindo sapo também. Porque quando a gente faz isso, o que acontece? A gente acaba também priorizando sempre as necessidades do outro, né? Em detrimento das nossas próprias necessidades. E uma hora, de tanto engolir sapo, a gente acaba estourando mesmo. Você já reparou muitas vezes? A pessoa que tende a engolir sapo, e vai engolindo sapo o tempo todo, de todo mundo, de repente ela acaba estourando em situações corriqueiras e até banais. Por exemplo, nada demais aconteceu, mas ela deu aquela estourada inesperada, ela reagiu de uma forma completamente inesperada. Todo mundo fica ali de queixo caído, com aquela cara de tacho, sem entender nada do que aconteceu, que você nunca vai esperar um comportamento desse tipo de uma pessoa que sempre engoliu sapo, né? Então a pessoa sempre foi muito comportadinha, muito certinha, nunca discutiu, nunca se impôs. E aí a pessoa que sempre engoliu sapo, que nunca contestou nada, estoura, né? Gera aquele climão com uma situação às vezes pequena. Esse comportamento também não é saudável. Acumular, 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 porque você quer evitar o conflito e de repente estourar, explodir, superdimensionar alguma coisa, porque você não aguenta mais guardar tudo aquilo, também não é um comportamento saudável. Então, você nunca diz como você se sente, você sempre deixa as pessoas decidirem por você. As pessoas às vezes decidem coisas que você não concorda, que você não gosta, que não tem a ver com aquilo que você acredita. Você não fala nada, porque você não quer evitar. Você quer, ao contrário, evitar o conflito, você quer evitar o climão, aí você fica chateado, você fica nervoso, você fica achando ruim aquela situação, sendo que você nunca falou para ninguém como você se sentia em relação àquela situação. E aí você quer que as pessoas adivinhem que você não gostou. E porque as pessoas não adivinham que você não gostou, porque elas não têm uma bola mágica, elas não têm uma bola de cristal, não é verdade? Aí o que acontece? Você se sente ainda mais chateado, você fica ainda mais nervoso. Aí você vai guardando aquilo tudo, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando aquilo tudo dentro de você. Até que chega um dia, você não aguenta mais
e explode porque a xícarazinha de café estava lá na sua mesa, já estava praticamente vazia, inclusive, ela virou, caiu uma gotinha de café no canto da sua pasta e pronto. Isso foi o motivo, o estopim para que você explodisse, para que você estourasse. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa começar a falar sobre as nossas necessidades e a dizer o que a gente sente, mas dizer com amorosidade, sem generalizações, sem julgamentos, sem apontar o dedo na cara do outro. Esse é um ponto importante. Quando for para dizer alguma coisa, fale sobre como você se sentiu. Fale sobre a sua necessidade, não sobre o outro. Não que o outro é um babaca, mas como você se sentiu em relação àquilo que ele fez. Porque você não vai deixar de ser sincero com aquela pessoa. Você não vai deixar de ser autêntico se você está dizendo o que você sente. Você só não está apontando o dedo na cara dela, entende? Você só está deixando de falar que ela é um babaca, que é um idiota, porque isso sim vai gerar um conflito. E isso sim é totalmente desnecessário. O que é que você resolve de verdade dizendo para alguém simplesmente que essa pessoa é um babaca? O que você resolve de verdade agindo dessa maneira? E por outro lado, como é que você quer ter um relacionamento saudável com alguém e ser atendido e ser compreendido nas suas necessidades se você nunca fala sobre essas necessidades? Se você nunca diz como você se sente, se você sempre deixa as pessoas escolherem por você, decidirem por você, apontarem um caminho para você. Olha que reflexões importantes. Seja num caso ou no outro, é claro que não é fácil, é claro que não é tão simples assim, mas vale a pena a gente tentar. Fica a dica então para suas próximas conversas e para suas relações na vida também. Estude mais sobre comunicação não violenta, sobre CNV. Já indiquei a Carol Nalon, vou indicar aqui abaixo do vídeo também um outro livro sobre comunicação não violenta que eu gosto bastante. Um outro livro, não, na verdade um livro sobre comunicação não violenta que eu gosto bastante para que você possa aprofundar ainda mais os seus estudos, ok? E mais do que estudar, colocar em prática, praticar. Recado dado, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Eu te convido também a se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, toda semana tem conteúdo gratuito por aqui, inédito por aqui, e os assinantes, os inscritos no canal, ficam sabendo de tudo em primeiríssima mão. Desde que ativem as notificações no sininho e assinem também a minha lista VIP. Então, se você ainda não faz parte da minha lista VIP, faça o seu cadastro. É rápido, é gratuito e tem muito valor. O link para você se cadastrar na minha lista VIP, tudo que você precisa fazer é colocar o seu e-mail ali para que eu possa te enviar conteúdo, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo grande para você, te vejo no próximo vídeo.